Olá a todos que nos acompanham pela Rede Amigo Espírita, Canal 5. Estamos começando o Ponto a Ponto. E hoje, com a presença querida do nosso amigo Vicente Gaioso, que é o presidente do Centro Espírita Leopoldo Cirne, aqui em João Pessoa. E hoje teremos um tema muito interessante que nos questiona a todos, né? E o nosso tema central vai ser sobre a mediunidade. Educar ou desenvolver a mediunidade? Não é isso, Vicente? É isso, estamos aqui, boa tarde a todos vocês que nos acompanham, para conversarmos a respeito da mediunidade, né? E quando se fala em desenvolver ou educar, a gente tem que começar pelas palavras, né? O conceito de cada palavra dessa. E ao observar um dicionário da língua portuguesa, o dicionário Wise, verifica-se ali que desenvolver quer dizer aumentar, progredir. Simplesmente aumentar, progredir. Você já tem o dom, você vai aumentar e progredir. Mas educar é uma coisa mais abrangente. Educar, além de aumentar a capacidade do desenvolvimento e de espiritualidade que tem lá no dicionário. Eu achei bastante interessante essa acepção que tem educação no dicionário Wise. A capacidade de desenvolver a espiritualidade é a educação. Então a educação, além de instruir, ele vai aumentar esse desenvolvimento da espiritualidade. E quando a gente consulta Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco, ela diz que a educação na mediunidade, ela precisa de disciplina, precisa de perseverança, de equilíbrio e de sintonia. Então tudo isso é a educação mediúnica que Joana de Ângeles traz através do projeto Manuel Filomeno de Miranda, no livro básico para a mediunidade que eu recomendo, que é Qualidade na Prática Mediúnica. Então, essa é a educação que nós tentamos fazer no Centro Espírita para que possa, com segurança, aquele que tem o dom, vir a ser útil para a sociedade. Então, trazendo já essa questão, Vicente, e como a gente pode definir o que é mediunidade, né? Muitas pessoas se perguntam, veem, tem tantos fenômenos ocorrendo, né, no nosso planeta, e aí a gente pode questionar o que é mediunidade. A mediunidade é uma faculdade, um dom que a pessoa tem, é um dom orgânico, a gente renasce e reencarna com ele, e de poder ter sensações, evidências, escuta de entidades espirituais. De uma maneira geral, segundo Kardec, todos nós somos médiuns, né? Todos nós, independentemente de religião, independentemente de condição econômica, social, todos somos médiuns. Quem não teve já uma premonição, um sonho, todos nós temos a sensação de que tem alguém mais aqui no recinto e por aí vai. Então esse dom, essa faculdade é chamada de mediunidade. Então a gente pode compreender que a mediunidade existe vários tipos. Sim, né, sim. Vicente? E interessante que Paulo Apóstolo disse na sua primeira carta aos Coríntios, ele trata do primeiro manual de mediunidade escrito pelo homem. Ele trata dos dons ou carismas. Então ele diz, uns vão ter o dom de falar em línguas, outro o dom de curar, outro o dom de ver sonhos e interpretar sonhos, e assim vai. Está na primeira carta aos Coríntios, já o primeiro manual de mediunidade. E o grande manual para nós da mediunidade foi organizado por Kardec, o Livro dos Médiuns, em 1861, onde ele trata a regularidade das reuniões espíritas responsáveis e sérias. Então toda mediunidade ela é santa e deve ser exercida com um respeito de uma santidade. Então o Livro dos Médiuns é o roteiro básico para todo espírita realizar
reuniões mediúnicas sérias. E aí a gente fica, algumas pessoas questionam, né? A mediunidade só dentro do espiritismo? Não, a mediunidade, como dissemos, ela é independente de credos, de religião, pode eclodir em qualquer parte da humanidade. A humanidade é médium de um modo geral, então pode acontecer com todos. O que vai ocorrer é que quando eclode o dom da faculdade mediúnica e a pessoa não tem a noção espírita, vai ter mais dificuldades, porque ele não vai saber como controlar, como lidar com aquele fenômeno. E a doutrina espírita, a partir do livro dos médiuns, ela tem a técnica de como lidar com aquele problema. Então, Vicente, está trazendo para a gente que qualquer pessoa pode ser médium. Qualquer pessoa pode ser médium. Mas aí a gente fica num questionamento, né? Os nossos amigos aqui perguntando, e como identificar essa mediunidade? Como é que a gente pode identificar esse processo mediúnico individual, né? Olha, quando a mediunidade é ostensiva, como chamamos, né? Nós começamos a ver espíritos, a ouvir espíritos, então, espontaneamente, nós vamos ver que não é de nós aquele fenômeno, vem de fora para dentro. Então, nós temos uma comunicação, um intercâmbio mediúnico. Esse intercâmbio se dá de forma natural. E quando ocorre isso, então a gente já pode verificar que é uma mediunidade ostensiva. Ocorrendo, o que nós vamos orientar é que procura uma casa espírita séria, kardecista, espírita. Nós precisamos ainda utilizar esse termo kardecista, porque nós sabemos que existem várias formas de mediunismo, né? Então, são casas que não têm a orientação da doutrina espírita, através de Allan Kardec, e que vem fazer com segurança, orientar aquela pessoa para educar a sua mediunidade. E tão interessante isso, da gente começar a identificar, Vicente. E eu lembrava, agora você falando disso, e eu me lembrava de como aconteceu comigo, né? Sim. E eu lembro, em criança, o desencarne da minha avó, e numa certa noite eu comecei a ver que o quarto estava tendo uma mudança no quarto. Assim, eu percebi que tinha alguma luz diferente. E eu me sento na cama e começo a ver pessoas passando. Sim. E aquilo me chama a atenção, mas em nenhum momento eu tive um certo medo. E passa essas pessoas e no final eu noto que uma pessoa passa e olha, e era a minha avó. Que né? E aí eu fiquei, acho que eu tinha o quê? Uns 10 anos, mais ou menos, com aquela lembrança. E logicamente na minha família ninguém na época era espírita. Ficou para mim como se fosse um sonho. Eu contei para minha mãe, ela disse: minha filha, foi um sonho, você deve ter sonhado, né? Mas eu disse: mãe, eu vi, eu estava sentada, né? Então, e depois, é tão interessante isso que a gente vai percebendo na fase adulta, como você disse, que essas influências, né? Essas sensações, né, Vicente? É como se algo ficasse mais sensível na sua percepção, né? E a gente vai poder compreender que existe alguma coisa além, né, do que a gente está sentindo. E aí, eu acho que é uma coisa extremamente importante, que a gente vai continuar conversando sobre isso, né? É essa busca de querer entender o que é isso que está acontecendo. Isso aí, a busca geralmente procurar entender, mas através de uma fonte segura, Sim. Que é um centro espírita, que seja sério. Geralmente nós devemos a seriedade do centro espírita àquele que está aderido à Federação Espírita daquele estado. Então é um critério para saber se realmente aquele centro é um centro de responsabilidade, porque a mediunidade exige muita responsabilidade, séria, né? Para ter o equilíbrio de quem fala, Joana. E aí a gente pensa, vamos dizer que alguém
começa a perceber que tem essas habilidades, porque como você explicou, nos esclarecendo, que existem pessoas que têm uma mediunidade mais ostensiva, ou seja, ela é espontânea, ela Sim, é muito, vamos dizer assim, determinada mesmo, você dizer, eu vejo assim, eu escuto, né? E se a pessoa começa a perceber que tem essa habilidade e ela opta por não desenvolver ou por não cuidar disso, Vicente? olha, pode tornar-se até perigoso, porque você pode passar constrangimento. Você está numa sala de aula, você é estudante e recebe uma entidade na frente dos colegas, fica aquele constrangimento, pode causar constrangimentos dentro do lar também, da sua família, e aquilo vai se tornar como um objeto estranho. Você vai ficar tido como uma pessoa estranha, né? Então, o que é que nós devemos orientar? Nós devemos educar esse dom de que falava Paulo de Tarso. E para que educar, você vai auxiliar, né? Aí vem a caridade, que o nosso lema é: fora da caridade não há salvação. Então, você vai utilizar aquele dom que Deus lhe deu para auxiliar o outro. Essa é a grande vantagem da educação, né? Essa é a grande orientação para a gente. E isso é tão interessante, Vicente, você está trazendo, das perturbações que a pessoa pode trazer. E às vezes a pessoa confunde, diz, Sim, não, não quero isso não, porque senão eu vou. E ao contrário, no é, momento, né, que você começa a compreender, você vai podendo ir se acalmando, ficando muito mais sim. tranquilo com esse intercâmbio, E- com a e- espiritualidade. exatamente, porque quando você procura entender o porquê daquilo, como sabe que aquilo pode ser uma missão sua, Uhum, você no planejamento da reencarnação, antes de você reencarnar, você se comprometeu a auxiliar o próximo através do seu dom. Então você deve ter o dever, né, a responsabilidade de viver no bem, como diz Joana de Ângeles, para a gente ter a certeza de poder aproveitar melhor aquele dom, sim. pensando sempre no próximo. Como é que eu posso ajudar ao meu irmão? Então a gente viu agora que como cuidar dessa pessoa que opta por não desenvolver. Tem a mediunidade, mas não quer desenvolver. E por outro lado também, Vicente, e aquela pessoa que tem, que até utiliza essa mediunidade, mas opta por não educar. Aquele ele vai criando na lei de ação e reação, criando um karma para ele, porque foi dada a oportunidade, ele tem a faculdade de ajudar, né, de praticar a caridade, está adiando, né, Uhum. adiando até para outras existências. Quando ele desencarnar, vai ver o tempo perdido. Ele tinha um tesouro, na realidade, que era esse dom para auxiliar os irmãos, e não o fez. Ele ficou com a caridade adiada, e aquilo vai ficar marcado no seu perispírito quando ele desencarna, e ele vai ficar com essa falta grave de não ter auxiliado os seus irmãos quando tinham o dever de fazê-lo. Isso. Isso é muito interessante. Eu lembro, mais uma vez, porque é importante a gente ir vendo o nosso processo. E aí eu lembro, Vicente, quando eu comecei na doutrina, né, que Sim, fui estudando sobre a mediunidade, e como eu fui entendendo o que eu sentia que nem identificava como mediunidade. Eu não sei, sabia o que era aquilo, né? sei, Então, como vai esclarecendo, vai nos acalmando e vai nos orientando a ter mais essa percepção aguçada. E aí eu lembro que uma certa tarde eu estava cuidando dos afazeres domésticos, né? E eu começo a ouvir de costas, eu começo a ouvir passos entrando na casa. sei, Eu sabia que não era o meu esposo, pelo, sei, né, pelo horário, não era sim, ele. sei, E aí eu percebo que os passos vão se aproximando e eu vou sendo tomada por uma sensação diferente. E sei, como eu estava no início, né, do desenvolvimento, da educação e do entendimento, dá aquela sensação meio de medo, de desconforto, mas como você já tem um discernimento, você vai relaxar. E aí eu escuto, a pessoa me chama pelo nome, sim, né?
E imediatamente eu lembro que eu conheço aquela voz. Sei. E aí ela se apresenta e diz: lembra de mim? Fui sou sua amiga fulana, que Ah, ela tinha desencarnado num desastre de carro, num acidente de carro. sei. E aí ela pede: minha amiga, ore por mim. Naquele momento, Vicente, eu fiquei imaginando, olha, você que fica emocionada lembrando disso, Sim, como eu fui tomada de uma emoção de compreender como a mediunidade estava a serviço, a serviço. né? Estava a serviço, como eu podia, e eu mentalmente, ainda na emoção, eu disse para ela: com certeza, minha amiga, eu irei orar por você, Perfeito. né? Então aí a gente vai entendendo esse processo e compreendendo, e aí era a questão que eu quero chegar, que a mediunidade, ela não é um privilégio, Não é privilégio de ninguém. né, Vicente? Eu queria até que você comentasse isso. É, As pessoas às vezes veem um médium e acham, nossa, é um privilegiado, e colocam às vezes ele num lugar que não é. é verdade. É o que lutas muito. A luta maior de um médium é contra a vaidade, né? Sim, Porque a primeira coisa que vai ocorrer é o assédio das pessoas. Olha, ele é médium, ele faz isso, ele. E quando é médium de cura, então, é aquela procissão, né? Então, o que nós temos que ter cuidado é exatamente da humildade, porque você está sendo um instrumento de Deus para auxiliar os irmãos. Esse não é privilégio, muito pelo contrário. Emmanuel diz que as pessoas que são médiuns ostensivos nesta encarnação, elas cometeram absurdos nas encarnações anteriores. São médiuns que devem muito à justiça de Deus. Então não tem de que se envaidecer, porque você errou muito, se equivocou muito em existências passadas. Então, de uma maneira geral, todo médium ostensivo, ele cometeu falhas em existências passadas e, portanto, não pode se envaidecer de ser médium. não é um, vamos dizer assim, Deus diz assim, não, eu vou presentear Vicente com a Isso, mediunidade de ver os espíritos, porque, né? Não, há todo um há propósito, todo um né? Então a gente propósito. poderia considerar assim, Vicente, que o propósito da mediunidade é favorecer esse melhoramento do ser, Sim, sim, né? sem dúvida. Está dentro do processo de evolução espiritual. E o médium, ele não pode se envaidecer, se orgulhar de ser médium, né? Ele tem que fazer o bem ao outro, né? Principalmente de forma gratuita, porque dai de graça o que de graça recebeu, disse Jesus. Então, aquele dom que foi dado de graça por Deus deve ser utilizado de graça para exercer a caridade em favor do próximo. Exatamente. Então, como é uma responsabilidade É muita, muito grande, muito grande. né? E quando ela é realizada com amor, tem todo um propósito. E eu lembrava quando Cristo fazia os milagres, né? Porque o fenômeno em si, né, Vicente, ele chama muita atenção das pessoas, Sim, sim. né? Porque nós somos curiosos. Então, quando diz, olha, aquela casa espírita tem pintura mediúnica, né? Tem Sim, determinado, sim. como você disse, às vezes quando é a questão da cura, da saúde, né? O médium É, de cura, e as pessoas são tomadas por essa curiosidade de querer ver, de querer apenas vivenciar ali o fenômeno. Nós precisamos, como o Vicente perfeito. está dizendo, a responsabilidade, né? É. E aí também uma coisa interessante, algumas pessoas perguntam assim: mas eu não sou um médium tão ostensivo, assim, não é tão claro. Eu sinto algumas coisas, mas eu não sei. Então, como identificar, Vicente, se isso é uma influência espiritual ou é uma coisa minha mesma, uma percepção minha? Tem Olha, só algum? na prática a gente pode saber disso, né? Quando você sente algo que pode não ser seu, um pensamento que não é seu, uma sensação que vem de fora para dentro, você vai começar a intuir, né, por a própria intuição de que aquilo pode ser de uma entidade, pode ser. E aí vai, se aquilo persistir, então deve-se procurar um centro espírita para poder se educar, né, através do estudo. Você vai compreender por que você sente tem a sensibilidade para ouvir, para ver,
para sentir uma aproximação, para se arrepiar do nada, né? E aquilo persiste. Então, quando há uma persistência, né, você vai ter o ímpeto de procurar uma casa espírita para educar essa mediunidade. E como é importante a gente falar da mediunidade de uma forma natural, né? Sim. Sem aquela... Porque é um caráter da humanidade, não é seu privilégio. Todo mundo pode ser médium, todo mundo é médium de alguma forma. Então, não pode absolutamente levar aquele dom para o lado do orgulho e do privilégio. Exatamente. Eu estava lembrando, Vicente, quando a gente começou, nos primeiros momentos de um exercício da psicografia, né? Aí chegavam algumas intuições na mente. E aí eu ficava, meu Deus, será que isso não é da minha cabeça? Né? Tudo no início a gente tem muita dúvida. Tem um animismo, né, falado, que o ânima quer dizer alma. O animismo é quando aquele sentimento parte da alma do médium. Então, todo médium tem suas dúvidas. Mesmo aqueles mais experientes, tem hora que, será que foi eu ou será que não é, né? Mas é com o contexto, com a persistência, com outro dia virá, com aquela sensação, com aquela informação, aí você vai ter a consciência de que realmente não é seu pensamento, e sim de fora. E eu me lembro interessante que assim, sempre no início a gente tem mais dúvida, né? Sim, Até, sim. como você disse, é com a prática que a gente vai aperfeiçoando. E eu lembro que um certa dia, né, no desenvolvimento mediúnico, e aí eu fiquei, meu Deus, será que é meu? Será que eu coloco no papel? Será que eu escrevo ou não escrevo? Aí veio uma frase muito simples, assim, de um irmão, disse, é pro bem, vai ajudar. Então deixe. Perfeito. É como o conselho de Gamaliel a Saulo de Tarso, né? Quando começaram a perseguir os cristãos, e Gamaliel, com a sua sabedoria, pergunta lá em Atos dos Apóstolos, ele pergunta, diz, olha, deixem em paz os cristãos, os primeiros homens do caminho, porque se for de Deus, permanecerá, se não for, vai se acabar, vai se extinguir. Então é o conselho de Gamaliel. Pois é. Então, como isso é importante, como a mediunidade ela traz esse lugar de destaque, não é? Para que a gente possa, de destaque no sentido de que a gente precisa olhar para ela com todo esse olhar de necessidade de educar, necessidade de compreender, de estudar. E a gente fica questionando, né, também que existe hoje, Vicente, muitas práticas, como você já falou, em várias religiões e em vários meios que utilizam medianismo, como você falou. É medianismo, né? E aí a gente hoje vê se falando muito no uso de algumas práticas que utilizam drogas alucinógenas a fim de facilitar esse contato com o mundo espiritual. Então, o que isso pode, assim, dentro da doutrina, a gente poder compreender? Eu entendo o seguinte, não é doutrinário nenhum tipo de droga ou alucinógenos na prática mediúnica. Não é recomendável, nós não temos nenhuma orientação espiritual superior através de Allan Kardec, de Chico Xavier, de Joana de Ângeles, de Divaldo Pereira Franco. Então nós temos o que essas drogas são eles deixam estados alterados da consciência. Então não é preciso esse tipo de bengala psicológica para poder exercer a mediunidade. Pelo contrário, é até, de certo modo, perigoso, né? Porque você está em um estado alterado de consciência, então tudo pode acontecer, inclusive nada, mas pode ocorrer, né? Para o seu organismo, você está colocando drogas, você está alterando seu estado de consciência, e isso pode comprometer sua saúde física e orgânica, né? Então, não vejo. Algumas
pessoas trazem até uma crítica ao espiritismo por estar como base essa comunicação, né, com os espíritos, e aí traz alguns textos da Bíblia para dizer que Deus condena o espiritismo por ter essa comunicação. Como é que a gente pode esclarecer um pouco essa questão? Olha, eles falam muito numa passagem de Deuteronômio 18, da proibição, entre aspas, né, de Moisés. Ora, Moisés proibiu o excesso que estavam fazendo com os adivinhos, os necromantes, como são traduzidos. E esse excesso, até a doutrina espírita também é contra, porque é como se você fosse ao centro espírita para saber se seu filho vai passar no vestibular, se sua filha vai casar, vai arranjar um marido. Então, esse tipo de futilidade também não é recomendada pelo Espiritismo. Então, Moisés fez isso, mas ninguém se lembra da parte de Moisés também, que em Números, ele recebe, no seu livro Números, ele recebe então os 70 anciãos para entrar em transe mediúnico. Eles entram em transe temporário e depois desse transe mediúnico vão acusar dois médiuns que permaneceram no intercâmbio mediúnico a Moisés. E Moisés responde: oxalá que todo o povo se manifestasse dessa forma, fossem profetas. Falasse, quer dizer que ele gostaria que todos fossem profetas, dando a entender que ele, quando ele fez no Deuteronômio 18, dentro daquele contexto que está no Antigo Testamento, ele foi contra o excesso que estavam fazendo com os necromantes e adivinhos, não com o intercâmbio espiritual de que ele mesmo era portador, porque ele recebeu mediunicamente os 10 mandamentos. Era um grande médium, então. Ele era um grande médium, um dos grandes médiuns da história da civilização humana. E aí a gente começa a ter essa certeza, né, que a mediunidade esteve e está presente em toda a história do homem. Em toda a história. Desde que o homem é homem, ele recebe essa entidade. Os primeiros escritos, os mais antigos, são considerados sânscrito, dos hindus, já tem ali Bhagavad Gita, o Krishna falando do intercâmbio mediúnico, né? Com outro nome, um intercâmbio entre os espíritos, ele falava, entre os mortos. Ele já falava na reencarnação, com a roda da Sansara, Sim. que as pessoas nasciam num ponto, depois voltariam e trocavam de corpos como se trocam de roupas, diz Krishna, no Bhagavad Gita. Agora saiu. É um nomezinho difícil. Bhagavad Gita. Como diz Gilberto Holden, é Gita e não Gita, que até Raul Seixas fez uma música belíssima com Paulo Coelho, né, mostrando essa capacidade de retornar ao corpo. Então nós vamos ter essa condição de ver que não há uma proibição no Antigo Testamento. Se você estudar o Antigo Testamento sem preconceito, você vai encontrar Moisés dizendo: oxalá que todo o meu povo profetizasse. Esse é o termo, profetizar. E profetizar é o exercício do médium. Exatamente isso que é interessante a gente perceber, né? As críticas vêm nesse sentido. E nós temos na Bíblia tantos profetas, desde os mais antigos até os que chegaram próximo à vinda do Cristo. E o que seriam profetas? Exatamente, são aqueles que têm o dom, né, da clarividência, da profecia, esse dom da profecia que falava Paulo na primeira carta aos Coríntios. Exatamente. E aí a gente chega mais perto, né, quando Kardec começa a observar a questão da mediunidade, e aquilo chama a atenção. Eu queria que você falasse um pouco desse histórico mesmo, de como para a doutrina começou esse início desse cuidado com a mediunidade. Kardec sempre foi um grande professor, né? Grande
metódico, ele sistematizou a doutrina espírita com o seu bom senso, né? É o bom senso encarnado que falava Gabriel Delany no seu túmulo, né? Naquele discurso que fez ao pé do túmulo de Kardec. Kardec é o bom senso encarnado. Então ele viu já a importância que a mediunidade ia ter dentro do espiritismo. E aí, já em 1861, ele lançou em 1857 o Livro dos Espíritos, mas cuidou logo de 1861 estabelecer um conjunto de regras para a mediunidade, para recursos mediúnicos, que é o Livro dos Médiuns. Então ele cuidou com muita responsabilidade e com muita profundidade para que a gente tivesse um leme, um roteiro a seguir. Então esse roteiro, Livro dos Médiuns, é atualizadíssimo. Ainda hoje, ainda é para mim o mais importante livro sobre mediunidade que existe. E foram nessas observações, aquelas jovens, né? Sim, sim. Que ele começou a fazer toda essa avaliação. Ele fazia perguntas inteligentes a jovens que tinham pouco por serem jovens, não tinham a profundidade naquele tempo, no século XIX, da educação formal para responder sobre ciências, sobre filosofia, sobre religião no sentido de religar o homem a Deus. Ele vai começando através daquelas perguntas, e essa resposta que ela trazia não podia ser daquela jovem. Então eles seriam respostas dadas por inteligências diferentes das jovens. E ali ele começou a organizar o Livro dos Espíritos, e daí partiu para os demais livros, que em série saiu o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese. Veja só, né? Que tesouro vindo dessa dinâmica. Do intercâmbio, né? A importância do intercâmbio. E hoje há quem diga que já não precisava tanto de reuniões espíritas. Mas eu pergunto, se o espiritismo não tiver o intercâmbio, que é o nosso diferencial, a gente vai ser um clube social, né? Vai ser um clube social. Então, essas pessoas nunca estudaram Kardec, nem nunca participaram de reuniões espíritas sérias, porque ia ver a quantidade de irmãos e irmãs que são auxiliados, né, naquele momento de desespero que chega na reunião, e é doutrinado e é acolhido pelos irmãos encarnados, e com uma pleiade de espíritos desencarnados que auxiliam naquele centro. Então é um verdadeiro hospital, onde chegam combalidos esses espíritos, muitas vezes na escuridão, e ali tem a luz do Espiritismo, que é a luz do Evangelho de Jesus, né? Essa luz é que vai desdobrar e acolher aquela pleiade de espíritos que estão tão necessitados, né, da palavra de Jesus e querendo uma saída. E ali, naquela reunião espírita, a gente dá a saída. E a gente nota o alívio que eles saem, né? Como eles saem aliviados e realmente. Sem falar nas obsessões, né? Que eu já daria outro tema. Outro tema, verdade. Porque aí você afasta as obsessões no tratamento mediúnico, e ali também é outra grande prestação de serviço, né, da doutrina espírita para a humanidade. Vicente, você trouxe um ponto importante, que é a questão dessa comunicação com os espíritos que estão, de certa forma, necessitados. E aí, às vezes, acontece as incorporações espontâneas, e às vezes as pessoas, como fazer diante disso? Quando ocorre que a pessoa não é ainda espírita, não estudou, mas que de repente ele tenha o que você acha que poderia recomendar no caso desse? Exatamente como falamos, quando eclode
o fenômeno mediúnico numa pessoa, é preciso que tenha a responsabilidade de procurar um centro adeso à Federação Espírita daquele estado onde você está e que possa lhe auxiliar, primeiro num tratamento, no acolhimento fraterno e espiritual. Não tenha ainda a reunião espírita que ele sonha, né? Mas que tenha um acolhimento através de uma terapia, digamos assim, de acolhimento espiritual através do Evangelho. Então você se sente acolhido naquele centro e começa a ter noções a respeito do fenômeno da mediunidade, para que tirando aquele medo, aquela ignorância que pode lhe prejudicar. Ok. E nós temos, né, aqui no Brasil, nós podemos ver nosso querido Chico com uma mediunidade extraordinária, né? E o que é que você acha que essa mediunidade de Chico contribuiu para a doutrina espírita? O que é que... Olha, Chico foi, para mim, o maior exemplo de cristão que temos, né? Ele, na sua humildade, na sua caridade, ele foi todo caridade, ele se dedicou à caridade humana. E, além disso, teve os dons, todos os dons mediúnicos que nós conhecemos, Chico teve, até de materializações ele teve. Então, Chico contribui, eu digo contribui mesmo, porque as suas obras estão vivas. Né? Mais de 400 obras. E quando ele desencarnou, tinha 412 efetivamente coletadas. E essas obras estão aí vivas para a gente estudar, aprender, reler. Eu mesmo estou relendo nos domínios da mediunidade, André Luiz, né? Estou relendo Chico Xavier. É preciso estudar Chico, né? Para a gente compreender cada vez mais a necessidade do estudo, para ter aquela fé raciocinada que Kardec falava, aquela que encara face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Então, para você ter essa fé raciocinada, você tem que estudar. E nós divulgamos o ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que a maioria das casas espíritas tem. A Federação Espírita Paraibana promove muito aqui também. E nesses cursos, nós vamos ter uma visão geral do Espiritismo, no seu lado científico, filosófico, religioso. Então, quando se fala em Chico, eu penso nos seus livros, eu lembro da necessidade do estudo, né? Então, a doutrina do livro, como diz o jornalista Carlos Romero, aqui paraibano, a doutrina espírita é a doutrina do livro, quer dizer, dando a entender que é preciso ler, é preciso estudar, é preciso se aprofundar nos assuntos para poder ser útil. Não é para você adquirir cultura, porque aí vem a vaidade, o orgulho. Nós vamos estudar para servir. Sim. Então, esse é o intuito do estudo espírita, estudar para servir. E aí você vai encontrar em Chico Xavier uma fonte abundante, né, de sabedoria espiritual que você pode transmitir aos seus irmãos. Então eles seriam, vamos dizer assim, para nós, um grande modelo de médium, né? Com Jesus. Com Jesus. Né? A mediunidade com Jesus é que faz diferenciar o mediunismo que existe em muitas outras crenças espiritualistas, né? Então, a nossa mediunidade doutrinária é mediunidade com Jesus, com o Evangelho. Então, essa seria, vamos dizer assim, a base. A base, é o eixo. Né? É o eixo. Não é que seja melhor ou não do que as outras, mas é a direção que nós temos. Isso é extremamente importante. E o diferencial. E o diferencial. Uma coisa que eu estava pensando quando você falava aí de André Luiz, né, a maioria dos livros de André Luiz, ele vai justamente nos desvendando, e quem tiver a oportunidade, né, de ler alguns livros vai entender isso. Como, Vicente, eu queria que você falasse um pouco disso,
como essa oportunidade, né, de André trazer para a gente um pouco desse intercâmbio, como acontece, né? A E gente não tinha ideia, na realidade, a humanidade não tinha ideia de como se dá do mundo de lá, que é o verdadeiro mundo. Aqui nós estamos no mundo de transição, né? Mas o verdadeiro mundo é o espiritual. Então a gente não tinha ideia de como funcionava, ou como funciona o mundo espiritual. E vem Chico Xavier com a mediunidade incrível, né? Com tanta luz, ele vem transmitir através de André Luiz o que nós chamamos o ensino fundamental a respeito de mediunidade e de vida no mundo espiritual. Nós vamos ter, depois de André Luiz, uma Joana de Ângela com um curso superior, já fazendo toda aquela, já tendo o aparato de André Luiz e Ivone Pereira, todos eles fizeram um curso básico para a gente, e agora vem Joana de Ângela na sua série, né, psicológica, trazendo um curso superior para a gente. Então é preciso estudar, é preciso efetivamente compreender melhor esse mundo espiritual para que possamos auxiliar o nosso próximo com consciência, com proficiência. Isso. E aí algumas pessoas perguntam, Vicente, já que a gente está trazendo tanto esse esclarecimento sobre mediunidade, há a possibilidade de uma criança apresentar manifestações mediúnicas e deixar de apresentá-las na vida adulta? Olha, a questão da criança está tratada no Livro dos Espíritos. Ele diz que a reencarnação, o processo da reencarnação dura por volta de 7 anos. Então, até 7 anos, a criança tem um pé ainda no mundo espiritual. Então, é comum ver crianças brincarem, falando sozinhas e depois dando a entender que está falando com coleguinhas. Uhum. E muitas vezes pode ser da criatividade, como diz a psicologia, a seu mundo criativo, mas muitas vezes também pode ser verdade, ele está ali com um coleguinha espírito, né? Um espírito de uma criança que vem com ele brincar. Então é muito comum acontecer isso. E também é comum, depois dos 7 anos, 8 anos de idade, aquela conversa, aquela visibilidade que ela tem do mundo espiritual vai se acalmando, e ele torna adolescente e adulto, e aquilo nunca mais transbordar, eclodir nele. Mas pode ser que, em alguns casos, que prossiga aquele dom. E prosseguindo o dom, voltamos àquela outra pergunta. Tendo eclodido o dom, ele persistindo, sendo um sintoma persistente, então vamos educá-lo através das casas espíritas sérias. E eu lembrando, Vicente, o meu filho, né, hoje está com 12 anos, né? Sim. E desde os 3 que eles faz a evangelização. E aí teve uma aula que eles falaram sobre justamente as meninas, as adolescentes que receberam na época de Kardec, né? Sim. A questão dos livros, né? Para eles entenderem isso, né? Aí ele chegou para mim e disse assim, acho que ele tinha uns 7 ou pouco. Ele disse, mãe, eu sou médium. A conclusão, cheguei à conclusão. Mãe, eu sou médium. Eu digo, meu filho? E assim, como é? Disse, não, porque eu já ouvi no espírito. Tu lembra? Aí foi lembrando. Sim. Tu lembra daquele dia que eu saí correndo, que não sei o que eu vi que tinha um homem na porta do meu quarto. E às vezes eu fico escutando e não sei o que, às vezes eu sinto. Aí eu fico dizendo, né? Sei. As questões. De vez em quando a gente fala um pouco sobre essa questão da mediunidade. Então, dentro, logicamente, de uma família que já é espírita, poder ver essa possibilidade da criança estar apresentando, e, como você disse, e continuar com essa apresentação, fica, vamos dizer assim, mais fácil para essa criança ser cuidada, sim, né? Sim. Mas às vezes acontece, e aí eu lembro uma outra coisa que uma mãe me procurou, aí como profissional da psicologia, porque estava preocupada com a filha que vivia falando Sim. com alguém que ela não via. Sim. E só que aquilo estava demais, né? Estava demais.
E aí, quando a criança chega, ela diz assim, tia, meu amiguinho pode entrar? Eu digo, claro, pode entrar. Deixa seu amiguinho entrar, né? E aí a gente vai conversando, e ela foi dizendo, olha, ele é assim, é assim, é assim. Foi me dando as características, porque na psicologia realmente a gente chama que é o amigo inconsciente, ou seja, é um amigo que a criança traz muitas vezes, é um amigo imaginário, né? Sim, Mais sim, popular conhecido como um amigo imaginário. A criança imagina um coleguinha mesmo, às vezes sim. pela carência, às vezes, mas muitas vezes realmente é uma presença. E ela dizia o nome. Aí começou a dizer, olha, ele morou em tal canto, ele morava em tal canto, mas agora ele está morando comigo, ele quer ir para a escola comigo. E aí a gente foi conversando um pouco, né, com essa criança. Logicamente, pela nossa condição espírita, dava para conversar, vamos Sim, dizer assim, em trio ali, né, um sim. pouco, e orientar essa mãe para que ela pudesse compreender. E, logicamente, essa criança não tinha completado os 7 anos ainda, Hum, que a gente ia acompanhar para ver se realmente, com os 7 anos, se fechava aquele ciclo, mas que ela não ficasse tão angustiada, né? sei. Porque aí a mãe começou a ficar angustiada de ver que havia um diálogo mesmo. E ela dizia, ah, mãe, o fulano está com fome, ele quer sentar na mesa, né? Então, Sei. a mãe começou a ficar um pouco, um tanto quanto perturbada com isso. É E, natural, exatamente. E existe muito casos assim, onde sem a dúvida. criança realmente traz esse mundo. Ah, eu estou vendo meu avô, né? Ou É, às vezes dá a característica de uma pessoa que ele nem conheceu, e aí a família descobre que era um avô, que era um tio, alguém, né? Então, é muito comum. Então, poder estar atento, como você disse, e buscar auxílio e ajuda. é verdade. Inclusive, fazer como você faz, meu, né? Trazer o filho para a evangelização espírita. Isso ajuda muito, porque o anjo da guarda dele, do filho que está tendo aquelas visões, vai sabendo o que é melhor para ele e vai orientar, dando a direção, né? E ele vai compreendendo o que é o espiritismo, o que é a mediunidade, aprendendo em sala de aula, aos poucos, e aquilo pode ou não continuar na fase adulta. Mas muitas vezes, como falamos, aquilo deixa de existir quando ele completa seus 8 anos, seus 9 anos, ele vai, como diz o livro dos Espíritos. E isso é muito importante que você traz da história da importância da evangelização, porque essa criança ela vai estar sendo colocado para ela as questões do espiritismo de uma forma tão natural, né, Natural, Vicente? Que até o próprio processo mediúnico, que pode chegar também na adolescência, sim, né, sim. vai ser cuidado, vai ser entendido num lugar muito melhor, né? E aí É. na fase adulta esse desenvolvimento vai ser muito mais simples. Ele vai tendo contato com a terapia do fluidoterapia, com os passes, né? Vai sabendo o que é passe. Desses passos ele vai tendo um tratamento para que se aquela visões estão perturbando ou não, eles vão deixar de estar, porque ele vai criar ali uma psicosfera equilibrada, como pede a Joana, Uhum. quando fala em equilíbrio e perseverança naquele objetivo de educar a mediunidade. Uhum. Existe também, eu lembrando agora de um livro de André, se eu não me engano, Missionário da Luz, Sim, onde ele vai relatando um pouco as reuniões mediúnicas, sim, não é, sim, Vicente? E aí a gente entra no ponto interessante de que a importância do equilíbrio do médium, a importância do meu desenvolvimento pessoal. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, do desenvolvimento pessoal e da mediunidade. olha, a princípio, né, nós devemos ter que o médium que está sendo educado pelo Espiritismo, ele tem no equilíbrio pessoal a questão da moralidade. Ele deve ser, antes de tudo, moralmente ético. Então, a visão espírita para um médium sério é que ele tenha esse equilíbrio, essa disciplina, né? Então ele vai ter uma autoridade moral para poder, inclusive, receber, atrair, né, espíritos que venham ajudar e não que venham perturbar ou obsidiar. Então nós vamos ter que o equilíbrio é um dos fatores
fatores da educação mediúnica. Nesse equilíbrio, ele vai poder ter a sensibilidade de estudar para melhorar. Então, esse equilíbrio vem do estudo, que vai ser aproveitado nos cursos de mediunidade que a Casa Espírita também oferece. E, através desse estudo, ele vai se equilibrar. Vai ser a disciplina, o equilíbrio, a perseverança e a sintonia. Né? Porque quando ele começa a conviver com pessoas que pensam de uma mesma forma, que tenham pelo menos um direcionamento só, que é elevar-se dentro da luz do Evangelho, então você vai adquirindo uma sintonia, como se fosse um rádio. Você tem o botãozinho do rádio para localizar o dial, né? Para localizar a estação. Então você vai saindo de uma estação para outra, se você estuda, se aprofunda, se educa. Então ele sai de AM para FM. Então a qualidade vai ser maior da mediunidade. Você vai saber ter a consciência do que tem, dos dons que você tem e como esses dons poderão ser úteis para os outros. O que é bastante importante a gente repetir, que a mediunidade está para servir. Então coloque isso na cabeça, a mediunidade é para servir e não para ser servido. Então você vai auxiliar através do equilíbrio que você vai adquirir com o estudo, você vai ser um bom médium para auxiliar o irmão. Ok. Estamos chegando nos nossos momentos finais, Vicente. E assim, com todo esse esclarecimento que veio para nós hoje, né, da importância de educar, a importância de estudar, né, para que a gente possa estar a serviço, né, da mediunidade, né, no auxílio ao outro. E eu lembrando de uma comparação, com base nisso que você falou, que quando o instrumento ele está bem afinado, a música, né, sai agradável. Se esse instrumento não está tão afinado, a música pode sair com algumas distorções, né? Então, daí a importância da gente compreender, né, que a mediunidade ela necessita que a gente possa se cuidar. É isso, Vicente? Que a gente possa estar fazendo, como você citou, os livros maravilhosos de Joana de Ângeles, que traz justamente a importância da reforma íntima. Né? Exatamente. Então eu gostaria de fechar a nossa última pergunta, Vicente. Como a mediunidade pode ajudar no nosso processo evolutivo, até porque é isso que nós estamos fazendo aqui, buscando evoluir, e como ela pode ajudar no nosso evolução e na evolução do planeta? Há uma música de Nando Cordel que diz: a paz do mundo começa em mim. Então vamos fazer uma analogia da paz e tudo de bom que você pode fazer para a humanidade começa em você. Então você não pode, é o autodescobrimento de Joana, né, de Ângeles. Então você não pode fazer ao outro, né, se você não se iluminou. Então você não vai poder iluminar os outros. É como aquela história do avião. No avião há sempre a orientação de que quando a máscara cai para o oxigênio, a orientação é você colocar primeiro para você a máscara, para ajudar o companheiro, a criança que estiver ao lado. Porque senão desencarna os dois. Exatamente. Não é verdade? Então, a busca da liberdade, esse livre-arbítrio vai lhe dar a busca interna, interior, o autodescobrimento. Então, depois que você fizer esse autodescobrimento, que passa pelo estudo, né, esse estudo regular do Espiritismo, você vai ter a convicção, e essa convicção vai fazer com que você ajude o companheiro, a companheira, e aí você está fazendo um mundo melhor. Então, meus queridos amigos, muito obrigada pela presença de vocês aí conosco, pela Rádio Fraternidade no canal 5, e ficamos com essa mensagem tão importante,
que o nosso querido Vicente, agradecendo imensamente Eu que a agradeço. sua vinda aqui conosco, deixando essa mensagem que a paz do mundo começa em nós. Então, a mediunidade com Cristo é a gente trazer, então, Vicente, a paz também para o mundo. Um abraço, fiquemos com Jesus. Fiquemos com Jesus.